Você quer aprender como identificar e eliminar aquelas células que ficam sem informações perdidas no meio das suas planilhas? Então fica comigo que eu vou te mostrar como você faz isso de maneira ágil. E assim você pode transformar aquele monte de buracos em células de conteúdo de valor para você. Fica comigo e você vai descobrir como você pode aplicar isso também nas suas planilhas. Bem, então vamos lá. Você tem algumas maneiras de identificar quais são as suas células sem valor. Aqui é muito fácil. Você tem uma sequência de células. Se você quisesse simplesmente selecioná-las, você clica na sua célula inicial ou posiciona a seleção, que nada mais é do que essa caixa verde que contorna a sua célula. Célula nada mais é do que o cruzamento entre linhas e colunas. Essa célula é representada pela posição, pelo endereço E2, ou seja, essa célula aqui está relacionada com a informação nesta região. Essa é a identificação da sua célula selecionada. Se eu mudo a posição, você percebe que ele também muda o endereço. Ele sempre irá te mostrar qual é o endereço da sua célula ou do seu grupo de células, ok? Então, se eu estou selecionando manualmente, eu posso utilizar a tecla Shift, que irá realizar a seleção de um ponto até outro ponto. Eu pressiono meu Shift e eu defino que aqui é o meu último ponto de seleção. Então ele irá selecionar tudo que estiver do início até o final da minha seleção. Mas você percebe que aqui eu tenho algumas células adicionais sem conteúdo. Eu também quero eliminá-las. Eu não quero exibir nesse relatório células sem conteúdo. Todas têm que ter o valor. Para selecionar essas células, eu vou utilizar a tecla Ctrl, que seleciona as minhas células separadamente e não em sequência. Se por algum motivo eu quisesse simplesmente excluir essas células, botão direito, vir em excluir e excluir linhas da tabela, porque nessa ocasião eu estou trabalhando com uma tabela, como você pode ver a opção aqui definida. Porém, quando você trabalha com uma tabela, todos os dados das demais colunas estão relacionados. Ou seja, se eu apago uma célula, eu eliminarei a minha linha como um todo. Não se preocupe em entender todo o conceito de tabela se ainda ficou um pouco confuso para ti. O importante é que você entenda que você está excluindo uma informação com um conteúdo vazio. No exemplo que eu vou passar para vocês, eu simularei uma situação onde as colunas possuem listas de valores independentes. O que isso significa? Significa apenas que essa informação não necessariamente está relacionada com este conteúdo de horas, que está relacionado com este conteúdo aqui de dias, que está relacionado com este conteúdo de meses. Ou seja, eu poderia movimentar esse conteúdo para cima ou para baixo, que ele não interferiria na minha interpretação das informações dessa planilha. Nesse momento, não se preocupe com esse conceito. Entenda apenas o processo para a exclusão das células. Mas aqui eu estou trabalhando com uma tabela. Então, o primeiro passo para eu conseguir exibir isso para vocês e trabalhar com uma situação de listas independentes, onde cada coluna é simplesmente uma lista que não tem relação com a outra coluna, eu vou vir aqui em tabela e converter isso num intervalo normal. Perfeito. O que isso significa? Significa que se eu vier aqui e selecionar este grupo de células e pedir para excluir, eu consigo excluir somente as células que estão selecionadas. Eu não preciso excluir minha linha inteira.
porque uma coluna não tem relação com as informações das demais colunas. Eu vou excluir aqui essa célula e pedir para deslocar o conteúdo de baixo para cima. Perceba que toda essa listagem que está aqui embaixo, todos esses valores serão transferidos aqui para cima. No momento que eu excluo essa região, esse conteúdo é movimentado para cima. Pressiono o OK e veja que foi exatamente o que aconteceu. Tudo que estava lá para baixo foi movimentado para cima de forma independente, aonde essa coluna não tem relação com essa, que não tem relação com essa. Caso contrário, não teria sentido a gente excluir aquelas células, pois os valores se misturariam e a planilha perderia o sentido. Então, retornando, eu vou digitar aqui Ctrl Z para desfazer a minha última alteração. Maravilha, voltei à posição inicial dos meus valores, porém eu quero fazer uma seleção aonde eu consiga coletar todas as células que estão sem valor. Essas e essas daqui de baixo. Um único procedimento, é possível isso? Sim, é possível e eu vou te mostrar como. Para fazer, eu vou exemplificar aqui com esta coluna de meses. Eu seleciono todos os meus valores correspondentes a meses e você percebe que eu tenho diversas células com valor, diversas células sem conteúdo preenchido, diversas células em branco. O que eu quero é selecionar todas de uma vez e eliminá-las e deixar somente aquelas células com conteúdo. Vamos lá então para demonstração. Coluna selecionada. Venho em página inicial, selecionar e localizar. Opção ir para especial. Uma das opções de seleção, observe que é em branco, selecionar em branco. Você vai escolher esta opção e note que ele já selecionou todas as suas células que estão em branco. O que você irá fazer agora é simplesmente botão direito e excluir. Ele vai perguntar se você quer deslocar as células para a esquerda. Fazendo isso, você vai movimentar as suas células da direita para a esquerda. Não é esse tipo de movimentação que a gente quer. A gente quer movimentar de baixo para cima. Quem tem conteúdo embaixo se move para cima e assim por diante. Então, deslocar as células para cima. E OK. Perceba que todo o conteúdo que estava faltando informações agora virou uma lista totalmente preenchida. Os valores, as células sem valores foram eliminadas completamente. Ah, mas e se ao invés de excluir as minhas células, eu quisesse excluir as minhas linhas? Existe essa possibilidade também? Claro que existe. E tanto é possível que a gente já fez o exemplo logo no começo desse vídeo. Mas perceba que ao selecionar a sua coluna, localizar e selecionar, ir para especial em branco e OK, ele já selecionou as suas células em branco, botão direito e aqui em excluir você pode definir para linha inteira. Se você quisesse também seria a coluna inteira, mas neste caso não faz sentido selecionarmos as células para eliminarmos esta coluna. Queremos eliminar somente as nossas linhas que não contêm informação para meses. E ele vai arrancar todas aquelas linhas que não continham dados para a coluna meses. Ah, mas existe outra maneira de fazer essa exclusão? Certamente. Se você tem uma lista muito grande,
e sua intenção é excluir aquelas linhas que não contêm dados em algumas células, o que você pode fazer é selecione o seu cabeçalho e insira um filtro em dados, inserir um filtro. Aqui em dados você pode escolher qual é a coluna que você quer trabalhar. Vou exemplificar com a minha coluna de anos. E aqui, ao invés de selecionar tudo, você clica na setinha ao lado da sua identificação, no meu caso aqui são anos. Tiro a seleção de todos e peço somente para trazer as informações vazias. No momento que eu identifiquei todas as células que não contêm informação e eu quero eliminá-las, é só selecionar todas, botão direito e excluir linha. Prontinho. Ah, mas sumiram todas as minhas informações. Sim, todas as informações que estavam no seu filtro. Mas perceba que aqui ele contém um funil, o que significa que existe um filtro para esta coluna. Botão, clique nela e mande selecionar todos os valores. Agora irá aparecer os demais que continham valor dentro da sua coluna de anos. Gostou da dica? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou encaminhe pra gente, que teremos o maior prazer em te responder. Olá! Você irá aprender como converter as suas informações de texto para colunas. Nem sempre o conteúdo que você transfere para o seu Excel ou para suas planilhas, ele é automaticamente absorvido, entendido pelo Excel, que deve ser transformado em colunas. Mas, se isso não acontecer, e você realmente precisa que aquela informação XYZ, aqui no meu caso eu tenho uma informação de rua, uma informação de cidade, uma informação de país. E eu tenho a necessidade de tratar esse conteúdo em colunas separadas. Eu quero que sejam visualizados em colunas diferentes, porque eu preciso de uma tratativa específica para cada um. Então eles merecem uma atenção separada, uma coluna específica para cada um deles. Se você tem essa necessidade e não sabia como fazer essa conversão de maneira simples, então venha conosco que hoje vai ser o dia da grande descoberta de você virar esse jogo e do dia que você não precisará nunca mais fazer isso no braço. O Excel ou a sua planilha irá fazer isso automaticamente para você. Continue conosco e veja como isso acontecerá, como fazer essa bagaça funcionar de verdade. Vamos lá para esmiuçar cada ponto e transformar essa situação complexa em algo muito simples. Vamos fazer uma limpeza rápida. Conteúdo. A China. Fazer uma limpeza nas minhas formatações. Ótimo. Tenho duas situações para exemplificar para vocês. As duas de forma bem similar. A diferença do primeiro para o segundo, a do primeiro você tem um delimitador específico. Você irá definir quem será o separador para que você possa converter as suas informações do texto para as suas colunas. Se você não entendeu, não se preocupe, continue acompanhando que você vai ver que isso vai ficar muito claro e muito simples. Vamos supor que eu tenho então aqui no meu exemplo 1, tenho uma sequência de informações, aqui no meu caso eu tenho umas linhas contendo os dados e coincidentemente esses meus dados estão na sequência de a primeira informação antes da vírgula, antes da nossa primeira vírgula é uma rua, a informação do meio é uma cidade e a última informação é um país. E eu quero converter
este conteúdo para as minhas colunas, porque eu preciso fazer análises específicas, eu preciso tratá-los de maneiras separadas e preciso de atenção para cada uma dessas informações. Nem sempre o seu Excel irá entender que ele deve separar isso nas suas colunas. Então você deve passar para ele como é que ele vai interpretar esses dados, como ele irá interpretar esses dados. A maneira mais fácil de você conseguir fazer isso é indicando quem que o seu Excel deverá converter. Por quê? Porque funciona da seguinte maneira: se eu clicar numa célula vazia e tentar fazer a minha conversão com a opção texto para colunas, ele vai falar que não tem nenhum dado selecionado. Apesar de você ter uma célula, nessa célula não tem informação alguma. Então você precisa passar uma célula que contenha informação para que ele possa converter de texto para colunas. Perfeito. Eu vou selecionar uma, poderia fazer com todas de uma vez, mas vou fazer uma somente para nós testarmos e entendermos o conceito. Texto para coluna. Como neste primeiro exemplo, o nosso delimitador será a vírgula. Então, sempre que houver uma vírgula, ele encerra a informação que eu tenho naquela coluna. Então, minha primeira coluna, rua, cidade e país. Avançar. Já defini que eu quero delimitado. E é aqui que está o segredo para o funcionamento da sua conversão. Então imagine que o seu delimitador neste caso é a vírgula, a mesma situação que eu tenho aqui no meu exemplo. Como ele já tem apresentado aqui a listagem a vírgula, poderia ser qualquer um dos outros. Ponto e vírgula, não vai acontecer nada, porque não existe ponto e vírgula aqui no meu texto. Não existe espaço. E se houvesse algum outro tipo de delimitador que você ou alguém definiu, algum outro símbolo, como porcentagem, barra ou o que seja, você definiria aqui nesse campo. No nosso caso específico, o nosso delimitador é a vírgula. Então perceba que no momento que você seleciona a vírgula, ele já entende que existe uma vírgula nesse ponto e uma vírgula neste ponto. E separa as informações em 3 colunas. Se eu pressionar avançar e definir aonde a minha informação será copiada, eu informo que ele vai iniciar a cópia do resultado desta conversão de uma única célula para as minhas colunas, de texto para a minha coluna, iniciando da minha célula B32. E mando concluir. O que ele fez? Ele pegou a informação antes da minha primeira vírgula e entendeu que era uma coluna. Ele pegou a informação que vinha antes da minha segunda vírgula e depois da minha primeira e converteu para a minha segunda coluna. E a terceira informação fez a mesma coisa. Ou seja, se eu vier aqui no meu segundo exemplo, texto para colunas, informo que é delimitado, avançar. Como eu já fiz uma configuração, ele já entendeu que a minha formatação está baseada em vírgula, então ele já deixa definido como vírgula. Se eu tivesse algum outro tipo de característica, como 2 vírgulas, e quisesse configurar 2 vírgulas seguidas, e quisesse configurar para que ele entendesse essas 2 vírgulas como um único separador, eu marcaria aqui nessa caixinha, mas é uma opção mais avançada, não é o nosso caso agora. Se preocupe e foco no que estamos fazendo neste momento, para não gerar muita informação e confusão. Excesso de informação gera confusão. Segundo exemplo, ele entendeu que Las Vegas Strip é a minha rua, Las Vegas é a minha cidade e Estados Unidos EUA é o meu país. Seleciono o destino, eu não quero que ele substitua. Se eu deixar aonde está em evidência, ele irá substituir a minha informação a partir desta célula.
Na verdade, eu não quero que seja a partir desta, eu quero que seja a partir da minha rua. Ele converta os dados daqui para a minha próxima célula, para a minha próxima coluna. Enter e concluir. Perfeito. Ele fez a mesma coisa para o seu segundo exemplo. Agora é só você aplicar o mesmo para os demais. Vou selecionar texto para colunas, delimitado, avançar, informo que o meu delimitador será vírgula. Ele sabe que a cada vírgula ele deverá separar por colunas diferenciadas. Esse é o meu caso. No seu exemplo, poderia ser um ponto e vírgula, um espaço ou outra coisa qualquer. Mando avançar e você já vai ver uma prévia do resultado de como é que irá ficar. Informo o destino. Ok. E concluir. Veja que o resultado se apresentou exatamente como a gente conversou no começo. Ele pegou a minha informação de linha, o meu texto, e converteu para colunas. Rua, cidade e país. Provavelmente vai ter situações, ou existirão situações onde você tenha que transferir o seu conteúdo para a sua planilha e o seu Excel não entenda que ele deve ser separado em colunas. Então, para fazer essa conversão, caso o separador seja vírgula, ponto e vírgula ou qualquer outra coisa que você identifique, ou qualquer outro símbolo que você consiga identificar, você pode converter dessa maneira. Ou utilizar a situação posicional. Vou pegar aqui o exemplo. Vou copiar o meu exemplo e virei colar. Colou tudo aqui em sequência, você pode ver que estão todos ocupando uma célula, mas na verdade isso é uma coluna, isso é uma outra coluna, isso aqui é uma outra coluna e esse seria uma última coluna. É um exemplo qualquer onde o seu separador ele será por posição. Você pode ver que todos estão exatamente ocupando a mesma posição. Você pode ver que todos estão configurados em uma situação posicional, onde a sua primeira coluna termina nesta região, a sua segunda coluna termina nesta região, sua terceira coluna termina nesta região e sua quarta coluna vem logo na sequência. Mas como é que funciona a conversão deste dado para este exemplo que temos aqui? Primeiro você vai selecionar a sua célula, texto para colunas e largura fixa. Aqui está a grande diferença deste tipo de conversão de texto para colunas. Avançar e aqui você vai definir quem que é a sua primeira coluna. É simplesmente ir com o cursor do seu mouse e clicar. Pode ver que no momento que você clica, ele já reconhece, cria uma linha, minha segunda informação, minha terceira informação e finalizado. Clico em avançar, defino para onde ele irá transferir esses dados. Eu não quero que ele sobrescreva, eu quero que ele transfira para a próxima célula, que representará a minha coluna. Concluir. Perfeito. Para isso fazer sentido, então, vou colocar aqui para o lado. E fica como cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3 e então, para fazer sentido toda essa configuração, a nossa informação de origem. Já foi transferido, você tem que a sua coluna 1 faz parte da sua primeira, seu primeiro cabeçalho, sua info
1.01 faz parte do seu segundo conteúdo, sua informação A faz parte do terceiro e a sua informação endereço 1 faz parte do quarto cabeçalho. Cabeçalho não. Cabeçalho foi quem escreveu isso aqui. Vamos lá para o próximo. Próximo exemplo. Dados. Texto para a coluna. Largura fixa. Já que você já entendeu como funciona, você sabe onde tem o início da sua coluna e o fim dela. Ela terminou aqui na posição 9 pelo contador, né? Seria 5, 10, 15, 20. Então daqui deve estar na posição 9. Aqui na posição 18 é o final da sua segunda coluna. Na posição 20 é o final da sua terceira coluna. E aqui na 31 seria o final da sua terceira, se houvessem mais colunas. Aqui no nosso caso nós só temos 4. Avançar, tudo separado, e eu defino o destino, Enter e concluir. Ótimo, agora você tem sua informação separada, se você quiser tratar ela com cores diferenciadas, para ficar mais fácil o entendimento. Se você quiser definir tamanho, fórmulas, se for trabalhar com fórmulas, se for cortar o conteúdo, você pode trabalhar com eles de maneira separada e não em uma única célula. Aqui fica mais difícil de você entender o seu conteúdo e aqui visualmente muito mais prático. É lógico que essa informação que nós temos aqui não faz muito sentido, coluna 01, info 01, porém, se você tivesse o nome do seu paciente, o nome do seu aluno, o nome do sua matéria, o que fosse, aqui na segunda, qual o tipo dessa informação, aqui a data que ela foi criada e aqui o endereço ou alguma informação de valor específico, você teria esses dados separados para poder trabalhá-los de forma mais inteligente, mais rápida, mais prática. Só para finalizar, vamos aplicar a mesma formatação. Agora que já aprendemos, selecionou texto para colunas, largura fixa, avançar, definiu início, definiu fim, definiu início, definiu fim e definiu. Na última não tem necessidade, mas se eu quisesse era só definir o fim dela. Avançar, destino, Enter e concluir. Agora, na próxima vez que você receber um conteúdo e ele tiver dessa forma, todo embaralhado em uma única célula e uma única coluna, você já sabe como convertê-lo para colunas e poder trabalhar de forma muito mais fácil nas suas planilhas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Espero que tenha sido útil para ti e que você utilize nas suas próximas planilhas. Te vejo no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.